Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar sobre o livro Reconhecimento de Padrões, do William Gibson. Para quem não sabe, o William Gibson escreveu Neuromancer, que foi um dos livros que deu origem à história de Matrix, né, o filme. E eu recebi esse livro da editora Aleph. Esse livro então vai contar uma história contemporânea, né, ela se passaria nos nossos dias. E a personagem principal se chama Casey Pollard. Ela é uma cool hunter, né, uma caçadora de tendências, enfim. Então, ela foi contratada por uma empresa de publicidade chamada Blue End para fazer o estudo de uma logo. Então, ela vai lá e diz se ela acha que essa logo vai funcionar ou não. E a princípio era só isso. Depois desse serviço prestado, ela entra em contato, né, o dono dessa empresa de publicidade entra em contato com ela para pedir um outro serviço. Não é exatamente um serviço para a empresa, mas é uma coisa que ele quer desenvolver, que é descobrir quem é o criador por trás de uma obra de arte que anda circulando o mundo nos últimos tempos, que é um filme. Então, assim, é um filme em partes, sabe? Eles vão lançando de tempos em tempos uns frames, algumas coisas do filme. E são cenas curtas, enfim, existe uma espécie de culto a isso. É um fenômeno cultural. Então, tem muitos fóruns na internet que discutem o que é o filme, se ele é uma sequência, se ele não é uma sequência, se é a mesma pessoa que faz, se não é a mesma pessoa que faz, enfim, discute o que é esse fenômeno cultural. E esse cara quer saber, então, quem tá fazendo isso. E ele contrata a Casey para tentar descobrir. Então ela começa a ir atrás disso e coisas estranhas vão acontecendo, enfim. Eu não vou falar mais. Eu não sei se esse livro chega a ser um livro assim de super ficção científica, não, tá? Quem já leu e quiser opinar, inclusive, ele se passa nos dias de hoje, ela usa um computador como os nossos computadores, um celular, internet, tipo de coisa assim. Então eu não sei o quanto ele é necessariamente ficção científica, né? O que faria dele um livro de ficção científica. Para mim, um dos pontos bem altos desse livro foi como o autor conseguiu entender o nosso tempo e principalmente entender assim as coisas mais loucas, as profissões novas, o que isso culturalmente o resultado dessas mudanças e transformar isso numa ficção coesa, coerente, legal e, enfim, como se ele digerisse tudo isso que a gente vê no mundo e transformasse isso numa história que é possível, é absurda, é ficção, mas é possível de acontecer. Então, com isso, ele acaba discutindo alguns pontos bem interessantes do nosso mundo. Então, 11 de setembro, os resultados de 11 de setembro, a relação nova que se cria entre países com a globalização, a dependência entre países, a própria possibilidade de você usar a internet de qualquer lugar, de celular de qualquer lugar e poder viajar com uma facilidade maior para qualquer lugar. Então, a Casey mora em Nova York e vai para Londres e vai para Tóquio e vai para Rússia. Então, assim, ele vai inserindo essas coisas que no fundo, se você pensar, são surpreendentes, né? Há pouquíssimo tempo atrás era impossível fazer a maioria das coisas que a gente faz hoje na nossa vida e é normal, né? Postar um vídeo no YouTube, por exemplo. E vai discutindo um pouco isso também. Outro questionamento interessante é relacionado ao filme, né? A obra, o filme. E discute um pouquinho então sobre essa fragmentação, sobre o resultado, né? Como que as pessoas recebem essas obras de arte hoje em dia, como que é feito isso, porque ela é toda feita pela internet, e as pessoas assistem pela internet, e as pessoas discutem na internet. Então ele consegue trazer para a história várias coisas do nosso mundo, todas juntas, e no fim para mim foi surpreendente, porque tudo que tá aqui poderia ter acontecido
é completamente verossímil, assim, não é uma coisa fantasiosa. E do mesmo jeito parece tão absurdo, assim, você pensar sobre o seu tempo nessa perspectiva, pra mim foi muito interessante, né? Você você vê tudo isso assim, meio que de fora, né? Porque quando você tá lendo o livro, a experiência é um pouco diferente. Me surpreendeu o quanto, assim, me surpreendeu ver o quanto o nosso mundo é louco hoje em dia, né? Então, eu acho que ele fez isso muito, muito bem. Assim. Ele conseguiu traduzir, assim, ele conseguiu olhar, pegar coisas absurdas da vida do mundo, ele conseguiu juntar isso, traduzir isso e montar uma obra que pra mim foi surpreendente, assim, eu não esperava mesmo. E enfim, ele foi incrível nesse livro, assim. Esse livro já foi lançado em uma edição anterior, a capa é diferente. Esse aqui é lançamento porque eles lançaram o segundo volume da trilogia, que é o Território Fantasma. Eu não li esse daqui ainda, eu tô com vontade de ler ele ainda esse ano, e assim que eu fizer vídeo eu vou postar pra vocês também. E eles ano que vem vão publicar o terceiro da trilogia, que é o História Zero. A trilogia não é sequencial, pelo que eu percebi até agora, eu não li o segundo, mas pelo que eu já li da sinopse, assim, não é... Assim, a história desse livro, a princípio, tá completa. Eu gostei muito do livro, ele é, assim, aquele livro que me prendeu mesmo. Eu acho que o autor foi muito bom em conseguir descrever esse tempo, em conseguir criar esses personagens, em conseguir criar esse enredo que envolve tantas coisas do mundo contemporâneo que são meio loucas, né? Que são meio ficcionais, que são meio estranhas quando a gente ouve pela primeira vez. E ele conseguiu juntar tudo isso e fazer uma história muito bacana, assim, muito coesa e sem parecer exagerada. Então, eu não tava esperando, assim, eu não tava esperando tanta coisa do livro e no fim ele me surpreendeu muito. E quem já leu, me diz o que vocês acharam, se vocês gostaram tanto assim também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!